Palavra da salvação. Muito bem, meus amados e queridos irmãos, como eu disse no início da nossa missa, nós estamos celebrando o 11º domingo do tempo comum, e a palavra de Deus nesse domingo nos faz um grande convite de acolher e viver o reino de Deus. Amados, todos, cada um de nós fomos pessoas escolhidas, chamadas e escolhidas por Deus a viver no seu reino, a viver a integridade do seu reino. E no seu reino nós possamos frutificar, viver. Porque uma pessoa que não vive, o que acontece? O que ela está? Uma pessoa que não vive está morta, não é? Está morta. Mas uma pessoa que vive, ela tem que produzir. Ninguém foi chamado por Deus, escolhido por Deus, para não fazer nada, para não se realizar, para não ser feliz. E isso tudo acontece no reino de Deus. Por isso Ele nos chama a viver neste reino, a viver a essência desse reino. Qual é a essência do reino de Deus? Qual é a essência do reino de Deus? É o próprio Filho de Deus, Jesus Cristo. Então, viver em Jesus, isso é viver no reino. E vivendo em Jesus, nós vamos produzir muitos frutos. Muitos frutos. Mas acontece, amados, queridos irmãos e irmãs, muitas pessoas ainda não acolheram e não vivem a integridade desse reino. Quantas pessoas ainda vivem fora deste reino? Quantas pessoas ainda não se sentiram parte do reino de Deus? E ficam alimentando tantas outras coisas que não é do reino de Deus. Ficam se enchendo de tantas preocupações, ficam se enchendo de tantos medos, insegurança, desconfiança, e ficam como pessoas isoladas, fechadas, como aprisionadas, acorrentadas. Quantas e quantas pessoas ainda sentem e vivem assim? Quantas pessoas ainda não se sentiram parte integral ou integrada a este reino? E nós estamos aí vivendo um tempo complicado, não é? Que é esse tempo de pandemia, com esse coronavírus aí nos assustando. A gente não sabe onde esse danado está, porque é invisível. E quantas pessoas assombradas, quantas pessoas vivendo um medo horroroso dentro de si, por causa deste coronavírus. Eu conheço uma pessoa, para falar a verdade, que depois que entrou essa pandemia e nunca mais foi visitar a mãe. Nunca mais foi ver a mãe. Então veja que mal é este que nós passamos a viver
a ponto de nos impedir de nos encontrar e abraçar a quem tanto nós amamos? A nossa própria mãe, nosso pai, nossos avós, pessoas tão queridas que nós temos estima ao nosso coração e que nós nos isolamos, nos tornamos distantes. Quantas pessoas assimilando dentro de si aquilo que não é de Deus e colocando muitas dessas coisas acima do poder de Deus. Amados, o coronavírus não tem poder sobre Deus, não está acima de Deus. Nenhum mal neste mundo está acima de Deus. Deus é maior do que tudo e do que todos. E nós ouvimos na primeira leitura do profeta Ezequiel, o profeta falando ao povo de Deus que estava aprisionados, que estavam presos na Babilônia e que viviam inseguros e que viviam com medo. E esse profeta vem dizer: olha, não tenham medo, tenham confiança. Esse Deus que vos escolheu, esse Deus que vos chamou, é o Deus do impossível. É um Deus todo-poderoso. É um Deus que vai afastar todo o mal da vossa vida, que vai destruir os poderosos. Por isso, se apeguem a este Deus. O profeta fala aos exilados, aos presos, e hoje fala a nós, que nos deixamos aprisionar por tantas coisas, e por tantas situações que nós colocamos acima de Deus. Olha o que o profeta fala, não é? Apontando ao povo a esperança, que todas as nações, quando ele fala aqui uma linguagem figurativa, né? Todos os pássaros, como todas as nações, terão abrigo e proteção de Deus. E ainda continua dizendo: e todas as árvores, ou seja, todos os povos do mundo inteiro saberão que eu sou o Senhor, que não existe outro Deus, que eu sou o único Senhor da vossa vida, que abaixo a árvore alta, olha só, e elevo a árvore baixa. O que Deus quer falar pela boca do profeta? Que eu sou o Senhor, que derrubo os poderosos, que dissipo as trevas, que afasto os orgulhosos, os arrogantes, os que os oprimem. Eu derrubo cada um deles e elevo a árvore baixa, ou seja, e elevo você, e levanto você, que é humilde, que é pobre, que é simples, que está com medo, que está inseguro. Eu elevo você, porque eu sou o Senhor, diz ainda o profeta. Eu sou o Senhor e digo e faço. Digo e faço. Veja que Senhor maravilhoso, que quebra um galho seco, não é? E coloca na terra e faz brotar. É o poder de Deus, amados, sobre todas as coisas. É isso que o profeta clama para nós hoje. E às vezes a gente fica filtrando e assimilando tanto mal na nossa vida. Pessoas vivem 24 horas pensando no coronavírus. Quer saber quantos que morreram no dia? Liga a TV, nossa senhora, já morreu não sei quem, não sei quem, não sei quem. Ah, você viu, mulher? 24 horas, 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 24 horas
O vizinho da rua de trás morreu. Já está chegando perto de mim o coronavírus. E fica assombrado, e fica com medo, não é? E fica alimentando coisas que vão fazer mal para a sua vida, em vez de se assegurar em Deus, no poder de Deus, que é maior do que tudo isso. Veja, eu particularmente, eu fiz a opção de não ver mais jornal. Não vejo, não ligo mais TV para ver jornal. Porque você liga o jornal para ver notícias, mas o jornal não dá uma notícia que preste, gente. Só desgraça. Você pode olhar de todos os jornais. Dificilmente fala uma coisa que eleve, né? A nossa estima, que nos dê ânimo, coragem. Eu agora pego o meu celular e escolho, vejo a internet, escolho a mensagem, a notícia que eu quero ver, uma notícia que me estimule. Mas tem pessoa que vive atenado no Datena da vida. Pelo amor de Deus, gosta de ver desgraça. Gente, e isso vai entrando na gente, e vai fazendo um mal tão grande. E não mergulhamos nas coisas de Deus. Não mergulhamos. Fica sabendo, querendo saber de notícia de Deus, não é? E o mundo todo, não é? De famosos. Ai, meu Deus do céu, a fulana de tal que é atriz separou do fulano. Você viu, atriz tal, cantor tal, jogador tal, foi contratado por tantos milhões. Deixa ele. Fique com seu cruzadinho, né? Seu dinheirinho pouco, mas te dá liberdade. Esses grandes, poderosos e ricos não têm a liberdade nem de ir no mercado, gente. Nem de ir na esquina de casa, tem que ficar se escondendo dos outros. Que tristeza, eu não quero uma vida dessa. Nós precisamos abraçar a riqueza de Deus. A riqueza de Deus. Isso nos dá liberdade. Isso nos faz bem. Aí vem então Jesus Cristo falar no Evangelho, não é? Vocês ouviram o Evangelho de São Marcos? Uma linguagem tão simples para ilustrar o reino de Deus através de parábolas, ou seja, através de histórias. Aí ele vai aproveitar a situação da cultura da época, de um povo que era agrícola, de um povo que cultivava, que plantava, não é? Trigo, milho. E aí ele vai dizer e comparar o reino de Deus. Ele vai dizer: o reino de Deus é como quando alguém espalha a semente. Vocês já viram alguém plantar? Muitos de nós já até fizemos isso, né? Eu lembro muito da minha infância, no quintal de minha casa, porque lá no Nordeste, aqui quem é nordestino sabe, as casas têm sempre aqueles quintais grandes, né? Diferente das casas daqui que não tem nem quintal, meu Deus do céu, né? Mas lá os quintais são grandes de todas as casas. E aí o que as famílias fazem? Aproveita do quintal para plantar todo ano. Plantar milho, plantar arroz, quando o quintal, né, tem o brejo, é alagado, planta arroz. Lá em casa a gente plantava só milho e feijão. Aí meu pai sempre pegava a gente para ir ajudar lá, né? Pegava a enxada e catava a gente para ajudar. Eu ia numa preguiça que vocês nem imaginam, porque eu queria era ficar jogando bola na rua com os colegas, e ele pegava para ir para plantar. Então ele abria o buraco, aí vinha minha mãe com os grãozinhos numa vasilha de milho, né? E colocava no buraco uns 5 grãozinhos ali, e aí a gente vinha com um pé,
dos buracos. Cansava um lado, passava para o outro. E eu ia naquela coragem que vocês nem imaginam. Mas ia. E hoje eu lembro de tudo isso, me dá uma saudade, um aperto no coração. Porque tudo isso foi muito bom, você mexer com a terra, E ali você via depois o milhinho crescendo, desenvolvendo as folhas. Depois vinha o quê? A espiga. Depois chegava o momento de colher a espiga. Tudo desenvolvendo naturalmente. E depois o momento de cortar, porque não servia mais. Isso, meus irmãos, é cada um de nós. É como Jesus dissesse: você é uma semente jogada na terra do reino de Deus, que vai crescendo naturalmente, como nós fomos crescendo, naturalmente. E aí ele vai dizer também que o reino de Deus é como um grão de mostarda. Quem já viu um grão de mostarda? Levanta a mão. Já viu, tão pequenina é este grão de mostarda, que é menor do que todas as sementes da terra, mas quando é semeado, cresce e se torna maior do que todas as hortaliças. E quem é essa semente tão pequenina? Nós. Como nós nascemos? Tão pequeninos, não é? Que os pais olham assim para nós, aquele bebezinho, e diz assim: que coisa mais linda. Mentira. Feio, engiado, não abre nem os olhos direito, parece um ratinho. E o pai admira a mãe, Aí o pai diz: parece comigo. A mãe: não, é comigo. Não é? E ali, gente, essa criança, esse grão, essa semente vai crescendo, vai se desenvolvendo e vai ficando grande no reino de Deus. Vai ficando grande no reino de Deus. Por que vai ficando grande? Porque Deus vai capacitando, nos enchendo de sabedoria, nos enchendo de talentos, de dons, de esperança, de paz, de tantas coisas. Ele vai nos enchendo e nós vamos crescendo e ficando tão grande no reino de Deus, que nós podemos fazer com que as pessoas também usufruam de cada um, dos nossos dons, como uma árvore, hortaliça, que vem e dá sombra, que os pássaros abrigam, que fazem ninhos. Somos nós sendo solidários, somos nós frutificando no reino de Deus. E aí nós vamos caminhando nesse corpo, Nesse corpo, peregrinando para o encontro definitivo com Deus. Há um reino definitivo que vai ser para sempre. Esse corpo vai nos levando, mediante a nossa fé, ao encontro daquilo que não está visível aos nossos olhos, que é Deus. Nós vamos ver Deus face a face. Vocês já pensaram nisso? É o que São Paulo nos fala na segunda leitura. Nós caminhamos, diz São Paulo, Lembrando que nós caminhamos com confiança. Enquanto nós moramos nesse corpo, somos peregrinos, diz ele. Peregrino, longe do Senhor, porque nós vamos ao encontro definitivo do Senhor. É uma caminhada, e nós a fazemos pela fé, e não na visão clara, porque nós não temos uma visão clara, é pela fé. Se você não acredita que o pão e o vinho é o corpo e sangue de Jesus, não vai ser para você, porque você não tem fé. Então é pela fé que eu acredito. Por isso, quando o padre, depois que ele consagra o pão e vinho, ele diz: eis o mistério da fé. É a nossa fé. É a nossa fé.
É a nossa fé. Então, amados, nós caminhamos para viver, né, e assim acolher esta visão clara que nós vamos ter um dia. Porque nós vamos para o tribunal, né, prestar conta junto de Deus daquilo que nós vivemos no seu reino. E diz São Paulo, ou vamos receber o prêmio, ou vamos receber o castigo. E o que vocês querem? Prêmio. Castigo é muito ruim. Quem já ficou de castigo? Você já ficou de castigo em casa? É ruim, né? Eu também já, viu? Quando era criança. Meu Jesus. Papai e mamãe deixavam eu no batente da rua, olhando meus colegas passarem para jogar bola. Olha, vão jogar bola, vão passar, tá jogando bola, e tu vai ficar aqui em casa. Ai, que coisa ruim. Chorava. Depois, né, na escola, não fazia o dever direito. Professora, com aquele tempo, né, ficava de pé na lousa, né, no quadro. Ficava em pé, fazendo a lição no quadro. Enquanto os outros estavam no recreio, lanchando, brincando. E a gente de castigo. Ou coisa ruim é castigo, viu? Então não vamos escolher isso. Porque se a gente ficar de castigo na eternidade, imagina, é castigo eterno. Não acaba nunca. Deus me livre. Quero é prêmio, né? Enquanto isso, vamos nos preparar, frutificando, dando bons frutos no reino de Deus. Que assim seja. E louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. E vamos agora professar a nossa fé, dizendo juntos: creio. Que foi concebido pelo poder do Espírito Santo, nasceu da Virgem, padeceu sob